a que eu participei, os professores É, gravaram. mas eu não consigo, não. Estou vendo aqui. Eu fui convidado, né? Então, tem... Foi iniciada. Você conseguiu. Ah, foi? Uhum. Foi iniciada? Eu não vi, não. Deixa eu ver. Yasmin, quando você quiser que compartilhe o slide, pode falar, tá? Tá. Então, bom, Yasmin. Então, pode iniciar a sua apresentação. Tá bom. A Flávia vai compartilhar os slides para mim, porque eu utilizo o Microsoft Teams no navegador, e aí quando eu utilizo, a minha câmera desaparece. Então, para não deixar vocês sozinhos, ela vai fazer esse favor para mim. Pode colocar? Enquanto ela coloca, assim, né, eu vou me apresentar. Meu nome é Yasmin, eu sou estudante de psicologia, né, no Coração Eucarístico. E o trabalho que eu vou apresentar, né, ele recebeu o nome de Socialização, Memória e Vínculos Psicossociais, pensados através da utilização de oficinas virtuais em uma ILPI mineira. É um título bastante grande, né, e que compreende muitos conceitos que a gente vai trabalhando, né, durante essa apresentação. O tempo máximo dela, né, é até as 10h30, né? Então, eu vou falar um pouquinho e aí depois, se tiver alguma dúvida, né, eu respondo, dependendo também, se já vier no chat, eu já dou alguma comentada, mas a gente vai falando aos pouquinhos, né? Então, assim, de forma resumida, né, para dar um panorama inicial, eu vou falar um pouco com você sobre um estudo que busca discutir mesmo, assim, sobre uma intervenção específica realizada com idosos institucionalizados, né, a partir do projeto de extensão que o Bruno já comentou com vocês, que é o Arte de Cuidar, apoio psicológico, né, a residentes e trabalhadores de LPIs mineiras. Eu vou falar um pouco de oficinas, né, no contexto específico virtual. Então, é uma modalidade bastante nova, né, dentro da psicologia, que estava, né, preparada para realizar oficinas sempre presenciais, né, mas ao mesmo tempo faz com que a gente consiga atuar em lugares muito diferentes. Então, o projeto ele vai atuar em várias LPIs, né, no estado de Minas como um todo. Então, isso dá uma abrangência muito maior ao projeto, mas traz também, né, dificuldades. Mas essas dificuldades, elas são vinculadas a facilidades, né, que vão tornando tudo bastante interessante. Pode passar. Mas assim, né, para quem não conhece, acho que não sei se passou o slide, para mim não passou, mas... Isso, esse branquinho. Para quem não conhece, né, o que é extensão, eu acho que é importante a gente fazer um panorama, né, em relação a isso. Se der para diminuir um pouquinho o zoom do slide, para ele caber inteiro, acho que fica bom. A extensão, né, na universidade, ela tem uma relação entre os pilares, né? Então, a gente tem um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino, né, o que a gente tem na faculdade mesmo, na universidade, em relação às aulas, né, as matérias, a gente tem alguns professores aqui. A pesquisa, né, que são as áreas, por exemplo, de iniciação científica, como o PROBIC, o PIBID e várias outras. E a extensão, ela trabalha assim com o público de uma forma direta. Ela tem um projeto de atuação, que pode ser, por exemplo, com crianças autistas, para desenvolver habilidades, com escuta de moradores de rua, com pais de pessoas com altas habilidades, né? Ou até mesmo com a criação de oficinas de experimentos de física, química, né? Para algum público específico. Então, ela vai sempre trabalhar nessa ação direta com o público a partir de um projeto. Pode passar. Né? Sobre a extensão, né? O que é isso? Ela vai basear nesse protagonismo
dos destinatários, que são essas pessoas, esse público envolvido, junto aos agentes da academia, que são os estudantes, os professores, os orientadores, né? Então, a ideia é fazer uma interação formadora entre a sociedade e a universidade. Então, a gente vai trabalhar sempre com esses dois polos na ideia da extensão. Ela vai ser uma ação multidisciplinar, então, por exemplo, no projeto Arte de Cuidar, a gente tem alunos da fisioterapia, da psicologia, né? Alunos de alguns cursos assim diversos. E a função inicial vai ser realizar uma ação transformadora orientada. Então, não é uma ação crua, sem um conhecimento teórico, apesar dela também não ser totalmente teórica e inacessível àquele sujeito. Porque a gente aproveita o tempo todo desse conhecimento do sujeito, colocando ele como protagonista. E essa é a principal característica da extensão e aquilo que dá mais força para ela, né? É ser essa prática horizontalizada. Pode passar. Obrigada. Agora que a gente já tem um pouco, né, desse conhecimento, desse conceito de extensão, eu vou apresentar para vocês de qual extensão específica a gente está trabalhando de cuidar, apoio psicológico a idosos, residentes, trabalhadores de LPIs mineiras, né? Conhecido muito como Arte de Cuidar apenas, né? Ele foi formalizado em 2021, então é um projeto bastante novo, né? Mas que já teve um apoio da Pró-Reitoria de Extensão, da PUC Minas, né? Ele é integrado também em grupos de trabalho de espaços deliberativos, né? De governança pública, que é o GEGOP, né? Eles têm uma relação com a RAP, que é a Rede de Apoio à Pessoa Idosa de Minas Gerais. Então, ele já está muito bem fundamentado, mesmo que ele seja recente. E a proposta dele é trabalhar com o apoio psicológico, né, a idosos residentes dessas ILPIs, que são, assim, o que a gente chamava e que tinha outros tipos de estrutura, tá bom? Que era o conceito do asilo, mas que foi mudando, né, e foi se transformando, e hoje é a ILPI, um lugar que tem, né, muito mais essa relação com o idoso de uma forma mais leve, mais humanizada, né? E diante desse avanço da pandemia do Covid, a extensão ela pensa como necessária o isolamento social e por isso faz uma proposta virtual, mas ao mesmo tempo, né, ele propõe ações que são importantes, né, mesmo que a gente tenha a pandemia, que é o acolhimento, o apoio psicológico, né, por meio remoto de idosos residentes, né, dessas ILPIs, os grupos temáticos online, né, feitos sob demanda, o acompanhamento terapêutico online, a leitura e a contação de histórias, né, o atendimento remoto aos trabalhadores das ILPIs, né, e o que resume toda a atuação dessa extensão é a base principal, que é contribuir para a melhoria da qualidade de vida, né, dos idosos e dos trabalhadores. Essa apresentação ela vai se centrar na ideia dos grupos, né, nos grupos, as oficinas temáticas, porque a gente vai trabalhar um pouco dessa questão da potencialidade, né, do online nessa formação da socialização e da memória. Pode passar, por favor. A gente precisa entender que o fenômeno do envelhecimento, né, ele é algo latente na sociedade brasileira, né, com as projeções, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, né, que é a OMS. Em 2015, ela já apontava, né, para a possibilidade do número de idosos no Brasil triplicar até 2050. E cada vez mais a gente está crescendo com o número de idosos no nosso país e isso está se tornando uma realidade. E junto com essa perspectiva da OMS, a gente tem a perspectiva, né, do próprio IBGE, que é que o número de idosos no país, já em 2019, né, ele corresponde a 13% da população, e a ideia, né, para que daqui a 2 décadas, né, fosse realmente duplicar. Então, é um viés que vai de encontro aos dados da OMS, assim, confirmando essa perspectiva. Então, né, é de se esperar
um aumento populacional muito específico, né, que é o aumento da população idosa. E isso gera, né, a criação de novos instrumentos legais. Então, a formação e a criação das ILPIs, né, enquanto instrumentos legais de cuidado à pessoa idosa, né, tem como fim essa garantia dessa proteção social. Porque nem todas as pessoas idosas, né, elas vão ter condição para se sustentar, né, sozinhas. E às vezes, quando elas têm uma moradia, elas optam, às vezes, para ir para uma ILPI, que tem algum atendimento médico integrado, de fisioterapia, porque é uma necessidade, assim, da pessoa. Então, às vezes, não é nenhuma questão específica da própria moradia, né? Então, essa perspectiva de aumento, ela vai indicar essa necessidade diferente, né, de um serviço específico, porque a pessoa idosa, ela tem necessidades diferentes do público adulto, né, do que diz respeito à saúde preventiva, ao acesso à informação, e até questões, assim, como mobilidade e serviço, né, a gente está numa sociedade que está cada vez mais informatizada, então, às vezes, a pessoa idosa não tem nem um contato muito pleno, né, com a tecnologia. Continuando, a velhice em geral, ela vai se constituir, né, por algumas perdas que a gente pode chamar de progressivas, né, tanto de algumas funções quanto de alguns papéis sociais também, né, porque a pessoa idosa, né, ela vai ter uma necessidade diferente por esse declínio, por exemplo, do corpo, dos processos de luto, né, que também são muito marcantes, né, nesse período na vida, e até essas questões da cessação do trabalho, né, essa parada do trabalho, aposentadoria, ou até mesmo uma pessoa que não consegue mais realizar aquele serviço porque é muito, né, para ela fazer nesse momento. Então, a gente também tem a redução da inteligência fluida, que é algo bem marcante, bem interessante, né? Porque a inteligência fluida, ela tem a ver com um aspecto da inteligência, obviamente, mas ela é relacionada, em geral, a componentes não verbais, né? Que são pouco dependentes de conhecimentos, né, previamente adquiridos, que seriam conhecimentos da escola, né, conhecimentos mais formais. Ela vai ter uma influência maior dos aspectos culturais. Aceitar uma pessoa aqui que pediu para entrar. Mas aí, essa inteligência fluida vai ter um declínio. E aí é muito curioso porque é a inteligência fluida que a gente vai utilizar muito para resolver problemas, né? Coisas que vão acontecendo na nossa vida e que precisam de resoluções. Então, a gente tem um pouco desse engessamento, vamos dizer assim, né? Dessa resposta ao ambiente. E, assim, a gente faz essa relação, né? Quando a gente diz desse idoso pouco flexível, né? Então, é algo assim, importante para ser trabalhado para não gerar essa cristalização. E a respeito das questões fisiológicas, é importante, né, a gente falar que é comum, né, que vão surgir algumas alterações motoras e até mesmo nos sistemas sensoriais, né? Como, por exemplo, o sistema vestibular, o sistema visual, o sistema sensorial, né? Então, a gente vai poder apontar alguns déficits na amplitude de alguns movimentos, em respostas proprioceptivas, né? Então, o estímulo e o trabalho em qualquer uma dessas áreas é considerado benéfico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma oficina sobre criação de bandeirinhas por meio de origami, né? Um exemplo prático aqui no meio, um pouquinho da nossa teoria inicial. É interessante por quê? Porque mesmo que fazer um origami de bandeirinha tenha apenas 3 passos, que é dobrar a folhinha ao meio, virar um lado, virar o outro e redobrar, é uma coisa assim que vai trabalhar, por exemplo, com a inteligência fluida, porque o idoso está acostumado a fazer aquela bandeira comum, né, que a gente coloca no papel e corta. Então, ele já vai, às vezes, apresentar uma resistência em relação a isso, porque é diferente da forma como ele costumava fazer.
E também por essa questão motora, né? Porque tem que dobrar ali, ó, retinho, essa pontinha com essa pontinha, né? Tem uma sequência lógica de dobraduras. E isso é muito importante porque essa oficina, por exemplo, é uma coisa isolada. Mas esse decaimento da inteligência fluida, por exemplo, vai estar na vivência desse idoso o tempo inteiro. Só dele estar numa ILPI. Então, por exemplo, um cardápio que muda, um lugar que ele está morando, no sentido, né, do quartinho dele que ele tem que mudar, ele já renega, né, já fica, né, ali com probleminhas na inteligência fluida. Para comer, a gente precisa dessa motricidade, a gente precisa desse sistema sensorial, né? Então, as oficinas, elas vão, muito às vezes, trabalhar com algumas questões importantes que vão ter conexões, assim, com o dia a dia, mas de forma, às vezes, indireta, né? E assim, um detalhe que a gente costuma colocar, né, um pouco à parte, devido à importância também, é o enfraquecimento dos diversos tipos de memória, né? Uma coisa que a gente lembra muito facilmente quando a gente pensa dessa etapa da vida, né? E isso é muito vinculado a uma diminuição marcante na capacidade cognitiva, né? Então, esse enfraquecimento da memória, ele vai se constituir muito, assim, de forma muito comum mesmo, como uma queixa dos idosos, mas aí a gente pensa assim, por quê? Por que isso acontece, né? Porque é óbvio que a memória vai ser uma questão, mas por que vem essa queixa, essa demanda, essa irritabilidade? É algo que a gente não pensa muito, mas a memória, ela vai ser responsável, né, tanto por a gente adquirir, armazenar, mas também para a gente evocar informações. Então, o bom funcionamento da memória, ele facilita as relações com o ambiente e as relações com o outro, né, com esse ambiente físico. Então, coisas que o idoso vai esquecendo, que colocou, ou vai misturando os fatos, que vão gerando, às vezes, angústia. Então, aquele idoso que acha, por exemplo, que ele foi roubado na ILPI, mas esse dinheiro que foi roubado ele na escrivaninha foi quando ele tinha, não sei, 50 anos. Então, essa mistura ali da memória, do espaço temporal, né, pode gerar alguma angústia e vai dificultar a relação dele ali com o ambiente, né? Então, porque isso vai evocar sentimentos. Então, é muito importante a gente sempre validar, né, essa perspectiva. Porque mesmo que a gente ache muito banal, assim, não é real, olha, isso aconteceu aqui quando você tinha outra idade, né, de acordo com seus familiares, por exemplo. Mas isso é real para o sujeito. E se é real para o sujeito, precisa ser considerado, né, precisa ser levado em conta. E mesmo que eu tenha dito tudo isso, o envelhecimento, ele vai ser um processo muito pessoal, né? É por isso que ele vai ser único. Então, ele vai depender das capacidades adquiridas, né, durante o processo da vida, seja pelo meio ambiente, pelas relações sociais, vai ser o norte que a gente vai ter sobre o conceito da velhice, né? Quais são os seus principais desafios, né? Mas a gente não pode esquecer dessa subjetividade do processo. Então, assim, por exemplo, né, essa questão da memória, vão ser todas as pessoas que estão nessa fase da vida que vão ter uma perda significativa da memória? Não. Vai depender ali, né, do meio ambiente e das relações sociais, dessa parte subjetiva. Mas é comum que isso aconteça? É. Então, o que a gente pode fazer, né, enquanto intervenção para isso? Porque quando a gente pensa em grupos também, além da gente pensar em conceitos, a gente tem que pensar nessa questão, assim, né, às vezes mais geral, que pode acontecer. Porque mesmo que a gente vai trabalhar na individualidade, a gente precisa trabalhar nesse grupo, né? Porque esse grupo vai ser mais do que essas individualidades, né? Então, já que a gente está comentando, né, sobre essas relações sociais, a gente já pode fazer um link, porque as relações sociais, elas vão ser importantes para determinados processos específicos do envelhecimento, no que diz, por exemplo, as capacidades básicas, né, que são adquiridas. E elas são essenciais durante a própria velhice. Então, isso ocorre. Vou aceitar mais uma pessoa aqui que pediu a entrada. Prontinho. Então, né, retomando,
está falando das relações sociais importantes no processo de envelhecimento, né? Isso vai ocorrer principalmente com a saúde, por exemplo, né? Com o aprimoramento da qualidade de vida, e esses pontos vão gerar uma maior satisfação pessoal, que aí tem tudo a ver com a psicologia, né? Essa qualidade de vida do sujeito. E essas habilidades sociais, elas possuem esse poder mesmo, porque na terceira idade elas vão prevenir o isolamento e a solidão, né? Por atuarem nesse estabelecimento, nessa manutenção do contato, né? Então, as habilidades sociais, elas constituem, assim, diferentes classes comportamentais que vão ser utilizadas frente a algumas demandas, né? Algumas situações interpessoais que podem ser esperadas ou inesperadas e vão colaborar nesse estabelecimento, né? Da saúde e da qualidade de vida. Então, os grupos, eles também têm essas potencialidades, porque o grupo vai estar sempre trabalhando no campo das relações, porque tanto da relação de uma pessoa específica com o moderador do grupo, quanto as relações entre os integrantes do grupo, né? Então, é uma potencialidade. E pensando nisso, a gente já pode entrar também, né, um pouco mais nas ILPIs, que são as instituições de longa permanência para os idosos. As ILPIs, mesmo elas tendo sido, assim, né, vamos dizer, apontadas historicamente mesmo como locais de isolamento social, de perda de identidade, né, assim, elas são muito retratadas dessa forma na literatura, principalmente por essa história, né, de vinculação com os asilos, mas atualmente elas têm sido consideradas mesmo assim como um campo de apoio social, como, né, um lugar de cuidado à saúde, né, de acesso à segurança. Então, isso aí a gente até faz uma vinculação com as questões do direito, né? Então, a gente tem esse foco do trabalho baseado nas relações do idoso, né, com o mundo, consigo mesmo, né, com os outros. E essa reestruturação dessas instituições nos últimos anos, elas vão advir muito assim dessa nova visão do processo de envelhecimento, que vai tentar não agravar o que a gente já tem, né? Então, assim, ao longo da permanência desse sujeito, as funções físicas, cognitivas, emocionais e até sociais da longevidade, elas vão ser trabalhadas em prol delas não regredirem, né? E de preferência progredirem, né? Ficarem mais tranquilas ali. Então, esse trabalho baseado na socialização do indivíduo idoso institucionalizado vai ser essencial, porque mesmo a gente considerando que a ILPI ela mudou, né, com o tempo a sua estrutura, a longa permanência, né, nessas instituições pode gerar sintomas, por exemplo, depressivos, de baixo engajamento, né, nas atividades diárias, em casos assim, principalmente quando há a previsibilidade da rotina, né, essa rotina monótona, que em geral vai gerar poucos estímulos, né, nesses idosos, porque nem sempre a ILPI ela vai conseguir mobilizar, né, ela se mobilizar mesmo para trazer esses estímulos novos. Às vezes é algo que ela não vai conseguir, porque as ILPIs brasileiras, né, em sua grande maioria, elas vão ser de natureza filantrópica, né, que é um fato assim que vai refletir na sua origem ligada às populações carentes, né? Então, isso vai tornar, né, a situação meio factual, essa, vamos dizer assim, essa dificuldade, né, de realizar um atendimento que não seja generalizado, né, principalmente por causa dessa falta de recursos, né, e de funcionários. Então, às vezes, a ILPI consegue se manter muito bem, consegue ser um ambiente agradável, mas ainda assim às vezes ela precisa de algum apoio, e é aí que entram muitas vezes as atuações das universidades, né? E a PUC, ela é uma que
pretende, assim, né, inserir intervenções que vão visar a utilização de habilidades sociais, né, o aprimoramento de relações interpessoais, que também são muito importantes, para a melhoria mesmo dessa qualidade de vida desse idoso nesse ambiente, já que ela vai propiciar, né, algum vínculo afetivo mais energizante, vamos dizer assim, né? Então, a respeito da chegada desses idosos, né, nas LPIs, a gente pode dizer, né, igual eu havia comentado ali na natureza filantrópica da instituição, tanto a carência financeira de moradia também, né, que se apresenta como um motivo recorrente muito forte para a inserção desses idosos nesse ambiente, mas a gente tem outro motivo, né, que é, por exemplo, a questão da própria família levar esse idoso ou do próprio idoso buscar esse atendimento nessas instituições, né? Que aí vai dizer principalmente de uma limitação funcional, cognitiva do sujeito, né? Que o próprio sujeito vai reconhecer que está comprometendo a sua autonomia, a sua independência, né? E, em geral, isso vai refletir, assim, muito significativamente no cotidiano desse idoso, né? E, às vezes, a família não vai conseguir lidar com isso, ou o próprio idoso, né, não vai conseguir. E aí, isso por si só é um trabalho, assim, pessoal muito intenso, né? Você sentir que você precisa ir para uma ILPI, né? É algo muito forte, né? E que afeta tanto afetivamente quanto cognitivamente o idoso. E aí, né, fica a pergunta de algo que talvez não tenha ficado muito claro. O que é esse LPI? Né? O que é esse LPI enquanto conceito? Né? As LPIs, elas são consideradas ambientes, né, assim, para as pessoas com 70 anos ou mais, né, os quais vão propiciar tanto esse abrigo quanto atendimentos integrais nas áreas como fisioterapia, medicina, psicologia, enfermagem, serviço social e tantas outras áreas, né? Dentro das possibilidades financeiras e de funcionários, obviamente, que a CLPI vai ter. Mas aí a gente vai colocar, né, essa ideia também frente a essas limitações funcionais cognitivas do sujeito como algo que a Anvisa, por exemplo, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que ela vai colocar em uma das resoluções dessa que vai destacar que essas necessidades desses sujeitos, né, além de serem necessidades físicas, elas têm um caráter humano. Então, a ILPI, ela precisa de uma vinculação em uma atuação que proporcione uma condição de liberdade, dignidade e cidadania. Então, a atuação das extensões dentro desse ambiente também pode ser considerada como uma vinculação em relação a isso, para propiciar esse tipo, né, de comportamento, né, de sentimento. Então, uma forma possível da gente desenvolver essa condição de liberdade, de dignidade, pode ser através das atividades grupais, porque elas vão gerar esse sentimento de reconhecimento, de pertencimento àquele espaço, e vai dar uma livre vazão à fala desse sujeito institucionalizado, né? Que vai ser marcado por uma individualidade, né? Porque poucas coisas também acontecem na vida desse sujeito dentro da instituição, ainda mais no regimento de pandemia que a gente tem, né? Porque mesmo os idosos que têm uma certa mobilidade, né? Uma certa, vamos dizer assim, não tem nenhum processo demencial, eles não podem sair dessa instituição. Então, a gente precisa que exista uma boa conexão entre o sujeito e os membros das instituições, né? Do espaço, para que haja esse exercício dessa individualidade, né? Então, essa boa conexão entre o sujeito, né? Entre o ambiente dele, vai ser fundamental, porque isso vai agir diretamente nas incapacidades que vão decorrer da velhice, mas também nesses assuntos, né? Que eu já venho frisando, né? Que é o sujeito se sentir dominador da sua própria existência. Acho que essa frase assim resume bem essa ideia. Pode passar o slide, por favor. Então, né, tudo que a gente precisava saber teoricamente fica por aqui.
E aí a gente vai começar, né, nessa atuação direta dentro da ILPI. Pode passar esse slide também. Tendo isso tudo, né, que eu falei em mente, nesse caso específico da ILPI, ele está no município brasileiro, está no estado do interior de Minas Gerais, na região sudeste do país. E a instituição, né, em questão, ela possui mais de meio século de existência, e ela vai se apresentar como uma entidade filantrópica, né, de caráter assistencial, e também sem fins lucrativos. Porque mesmo ela tendo, né, esse caráter assistencial, ela poderia ter fins lucrativos. E atualmente ela possui, né, enquanto residentes, 37 idosos. 13 vão ser do sexo masculino e 24 do sexo feminino, né? A instituição ela é organizada em questão, né, em alas femininas e masculinas, que são divididas em andares na instituição. Então, a instituição tem 2 andares, né? E ela vai contar também com uma área externa, com quartos que vão variar entre 2 e 3 pessoas, banheiros coletivos, espaços para atividades físicas, refeitório, eles têm também uma sala de televisão, né? E outros espaços, às vezes, né? Como, por exemplo, mortinha. A respeito dos funcionários, hoje a instituição está contando com 30 profissionais. Então, a gente tem 30 profissionais e 37 idosos. E dentro desses profissionais, a gente vai ter alguns que vão atuar diretamente e outros não diretamente com os idosos. Então, a gente tem os coordenadores administrativos, os cuidadores, os responsáveis pela faxina, pela cozinha, pelo serviço externo, né? Pela própria lavanderia, pela despensa, a nutricionista. A gente tem um responsável por sistemas técnicos, que nessa instituição vai ser essencial, porque é ele que vai fazer as conexões, né, com o notebook da ILPI e a gente, porque ele vai ter esses conhecimentos. A gente tem também enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, e a instituição também tem um dentista voluntário, que é uma coisa que às vezes é rara. E então é importante ressaltar, né, que não há psicólogos na instituição, nem nenhum outro tipo de profissional. E antes da pandemia, atuavam assim muito frequentemente, fazendo atividades de grupo, alguns profissionais extras, que davam algumas aulas de forró, de artesanato, né? Mas eles tinham uma certa atuação da psicologia, mas era de uma forma bem leve, não era necessariamente semanal, como a gente propôs a atuação lá. Pode passar o slide, por favor. Enquanto isso, eu vou só abrir a janela. Então, gente, a primeira intervenção que foi feita, né, de cunho extensionista na ILPI foi uma reunião com o enfermeiro-chefe, a nutricionista, né, e é importante falar de uma primeira intervenção, porque a gente não começa direto no campo, né, a gente começa fazendo essa captação de demanda, discutindo o que é o projeto, né, de extensão, porque o público exterior, muitas vezes, ele não vai entender muito bem o que é um projeto de extensão, né? O que ele pode fazer, o que não pode, né? Para discutir também as possibilidades, né? E fazer essa vinculação entre a direção e o estudante, né? Para fazer esse contato remotamente ainda, né? Com os idosos via videochamadas, ainda assim tem que discutir mais ainda as possibilidades, né? Porque não é só uma possibilidade de tempo, de local, mas uma possibilidade também tecnológica, né? Então, foram iniciados encontros semanais com uma duração média de 1h30, que foram realizados utilizando, né, o que a gente chama assim de um suporte humano, que é uma cuidadora, e um sistema técnico, né, que é o próprio responsável assim pelos sistemas que vai colocar o notebook e o data show.
E aí a gente já começa, assim, algo muito importante, porque o data show que eles utilizam, né, que é um projetor, ele colaborou enormemente para a ampliação da voz da extensionista, né? O que vai, no caso eu, o que vai tornar o encontro muito mais acessível, porque a gente já não estava falando ali na parte teórica a respeito das dificuldades físicas. A dificuldade auditiva é algo bastante comum, né? E quando a gente tem um sistema que consegue fazer essa voz ser propagada, a gente consegue uma maior acessibilidade, né, para algumas pessoas que, por exemplo, se fossem fazer só um atendimento individual via notebook, ela não conseguiria acompanhar porque ela não vai ouvir. Mas no grupo, como está bastante alto, né, ela consegue participar. E as reuniões que eu vou contar agora, elas têm a ver com o primeiro semestre, né, desse ano, de 2021, e elas foram realizadas enquanto ambiente, tanto na sala de televisão, quanto em outras áreas já coletivas, como, por exemplo, o refeitório. Então, em nenhum momento foi realizado um atendimento grupal, por exemplo, dentro de um quarto ou dentro de um ambiente que já tira essa ideia da particularidade, né? Isso é algo, da coletividade. Isso é algo importante para eu comentar. A participação, né, na intervenção contou com 20 idosos. Então, a gente tem 37 idosos na instituição e 20 participaram das atividades coletivas. Vão ser 16 mulheres e 4 homens, né? Então, a gente vê que as mulheres aderiram mais às participações coletivas, né? E aí a gente ressalta que a média foi mais ou menos 8 participantes por encontro, né? Mas eles vão atingir, às vezes, algum dia que tem 4, algum dia tem 14, né? Então, a gente vai ter uma certa variação. E mesmo que pareça um pouco estranho, é importante eu dizer também que nenhum idoso ele faleceu durante esse período de intervenções grupais. Isso é algo importante, assim, mesmo que pareça estranho dizer isso, porque os falecimentos dentro da INPI, eles geram uma mobilização de afetos, de relações muito grande, né? E isso tem uma intervenção no grupo que teria que ser ressaltada. E nos funcionários também, né? No caso, isso é só com um grupo de idosos, né? Então, a gente está focalizando neles. Tem um quadro aí, né, sendo apresentado para vocês, que neles são informados os nomes, né, das pessoas, mas são nomes fictícios. Eu escolhi uma nomenclatura de flores, né, para preservar a identidade dessas pessoas, mas a gente tem as idades reais delas e o tempo de institucionalização real também. Então, a gente pode ver que a maior parte está na instituição, né, há mais ou menos 4 anos, né, por aí, mas aí a gente tem algumas exceções, como, por exemplo, 19 anos, né, 1 ano. Então, tem algumas divergências ali. E a idade, né, ela vai se centrar nos 82, né, 84 anos, a maioria, apesar da gente ter algumas exceções, como 92 e 71, né? Pode passar, por favor. Os encontros, eles foram estruturados tanto de uma forma temática, né, quanto de uma forma, às vezes, livre, visando mesmo a formação de vínculos, a utilização da memória, o fomento, a socialização, né, entre os participantes. E eu vou preferir analisar, né, os ganhos dos participantes, né, e dificuldades também, de uma forma unida, né? Então, tanto a realização dos encontros não vão ser divididos entre encontro 1, encontro 2, ou 7 ou 8, nem os sujeitos, porque fica mais fácil para a gente perceber, né, a interação das histórias captadas, a interação dos sujeitos, né? Então, eu optei por fazer essa explicação, né, e essa explanação de uma forma mais livre. Então, para começar, né, a gente vai falar de Lírio. Lírio é uma idosa, né, que na sua fala inicial
ela já traz, né, no primeiro encontro, ela já revela que ela já não se sente bem, né, que o coração dela tá grande, ela vai relatar essas dores no peito frequentes, né, mas que ela não tem medo de morrer, mas ela tá ciente, né, de que a qualquer momento isso pode acontecer, o que incomoda ela um pouco, né, porque isso lembra ela da família que morreu, do que ela vai chamar de coração grande, né? E aí a gente tem esse processo de luto, né? Que a gente comentou um pouquinho lá na teoria, né? Porque agora ela tinha 6 irmãos e apenas tem 3, contando com ela, né? Então ela vai relatar essa saudade, né? Ela vai relembrar dessas diversas mortes dos pais, dos irmãos. E aí, nessas narrativas sobre dores, uma outra idosa vai também fazer esse tipo de conexão, né? Essa conexão via narrativa de dor, que é a Hibisco, né? Que ela já vai, né, comentar sobre esse próprio comentário da Lírio, né? Falando como que ela também tem, né, essas dores, ela também sente isso, né? Ela também está no seu tratamento, né? É médico, e aí é muito interessante porque ela quer participar contando isso, né? Porque ela se vincula a Lírio, mas ela nem sabe, ela não se recorda qual é a doença dela, por questões de memória, né? Então aí a gente tem, né, de novo essa relação assim entre a memória, né, e a vivência da pessoa nessa idade, né? Então ela vai precisar, né, questionar para a cuidadora que está ajudando, né, nessas questões práticas do grupo, quais são as comorbidades que ela tem. E ela vai descobrir que é diabetes e pressão alta, né? Então algumas outras idosas também vão comentar que tem isso, né? Mas que algumas já vão trazer um pouco de uma perspectiva de que estão bem, outras nem tanto, né? Mas, assim, dentre os idosos, né, participantes do grupo, vai ser, assim, comum, né, no discurso deles, surgir alguma narrativa sobre alguma dor psicológica ou alguma dor física, porque elas vão ser mesmo, assim, razoavelmente típicas para a idade, né? Mesmo que elas sejam provenientes de doenças crônicas, degenerativas, né? Até, assim, pelo próprio medo, às vezes, do Covid, né? Já se criam psicologicamente alguns sintomas, né? Então, assim, vão surgir também relatos que vão evocar a morte de algum parente, né? Que vão evidenciar mesmo esse valor dessas perdas, né? Que retomar isso é muito forte e é muito importante, porque os idosos também vão, né, colaborando uns com os outros nesse processo. E isso está na literatura, né? Está na literatura que o idoso, muitas vezes, ele, nas ILPIs principalmente, ele vai trazer o discurso médico e o discurso dessas doenças, principalmente não transmissíveis, né, de uma forma muito forte. Porque essas doenças, elas começam a fazer parte da identidade pessoal do sujeito, né? Então, às vezes, é necessário a gente discutir, separar um pouquinho isso, né? Mas o sujeito, ele se sente, às vezes, um pouco assim. E como ele vê muitos outros também em condições semelhantes, isso dá uma sensação de grupo. E isso é muito curioso, né? Porque doença normalmente a gente não quer. Mas um idoso no meio LPI, às vezes, psicologicamente, ele sente que precisa ter pelo menos uma diabetes leve, por exemplo, para se sentir pertencente, né? Para poder dizer ali. E é algo importante ser trabalhado, né? A respeito da Lírio ainda, quando ela é questionada, né, sobre os hobbies dela, ela vai afirmar que ela gosta de artesanato, né? E apesar dela sentir raiva, né, às vezes quando ela faz alguma coisa errado, quando ela sente, né, que ela demora muito para fazer, porque ela não tem mais a rapidez, de movimentos que ela fazia antes, né? Ela vai considerar isso como uma distração. Então a gente tem ali a pandemia e os hobbies surgindo. E esse discurso e esse momento, né, para idosas comentarem, né, coisas que às vezes elas não teriam outro momento para comentar, né? E aí, elas vão lembrar, né, algumas que elas gostavam de lavar, cozinhar, mexer na horta da ILPI, né? E que atualmente, devido ao vírus, né,
não tem como muitas atividades que eram grupais serem realizadas, né? Então, vai ter esse compartilhamento no grupo dessas frustrações, né? Dessa sensação de que não está fazendo muita coisa no dia a dia, né? E aí, isso dá um campo também para um relaxamento, né? Para uma sensação que não é só você que está sentindo, né? Que não está fazendo muita coisa. E o Covid, né, especialmente, ele tem uma relação, assim, muito forte nisso, porque ele vai mudar impreterivelmente a rotina da LPI. Porque o vírus, ele vai ter, né, uma alta capacidade de transmissão, de mortalidade do indivíduo idoso, né? Então, várias atividades têm que ser mesmo, assim, cortadas, visitas canceladas, né? O uso de máscaras tem que ser usado, né? Então, os idosos dentro da LPI, eles utilizam máscaras, né? E eles tentam fazer com que eles toquem em objetos o mínimo possível, assim, né? Cada um já tinha, né, seu prato, seu copinho, mas isso fica cada vez mais forte, né? E assim, sobre esses vínculos familiares também, é legal a gente pensar, né, que no caso da Hibisco, ela tem uma relação muito forte, né, com o Rio de Janeiro, porque ela é, né, desse estado, e ela já trabalhou num orfanato lá, onde ela cuidou de uma criança, né, que a avó, depois da morte da mãe, de acordo com ela, renegou a criança, né, rejeitou por ela ser negra, né? E essa criança, agora adulta, ela continua mantendo um contato telefônico, né, promovendo essa relação social com o Hibisco, e isso é super importante, porque, assim, Hibisco vai se sentir uma mãe, né, que diz que ama, que sente que é amada, né? E o amor, essa conexão de amor, de afeto, quando contada, quando explicada, ela faz muito contraponto com essas narrativas sobre dor. Porque mesmo que tenha muita conexão, né, entre as dores e os sujeitos, os vínculos familiares e o amor também é uma coisa muito forte, né, que move sensações, move discussões, né? E isso é muito importante. A Maris também, né, que é uma idosa que aparece no discurso agora, ela é bastante saudável, então ela não consegue fazer muito essa conexão na narrativa de dor, né? Mas ela consegue fazer com os vínculos familiares, né? Então isso é legal, porque além dela ser saudável, ela é uma idosa muito crítica. Então, em determinado encontro, ela vai questionar, né, entre as idosas, né? O que fazer quando uma mãe não quer deixar o filho sair de casa, né? Ela vai dialogar sobre isso, se é certo ou errado, sobre o que os outros acham sobre isso, né? E essa pergunta, ela vai, assim, né, ser retomada para a própria Maris em determinado momento, e ela vai dizer que, assim, tem que deixar os filhos ir mesmo, tem que colocar coisas na cabeça deles e soltar, né? E aí ela diz uma frase bastante interessante, que é que a gente deve soltar os filhos no mundo para viver de verdade e não prender igual galinha, né? Porque isso é um comentário muito específico também, porque a maior parte dessas idosas, elas vêm de uma zona rural, né? Nesse caso específico nosso. Então, assim, isso vai ser algo interessante, porque ela vai trazer esse relato de uma parente, que ela sente que essa parente é um carrasco que prende o próprio filho, e aí ela vai trazer isso para a discussão e vai movimentar uma notícia dentro da ILPI. E dentro do grupo, obviamente, porque quando a gente diz que poucas coisas, né, acontecem lá, esse tipo de informação que vem dos familiares, dos parentes, mesmo que não sejam do próprio idoso, às vezes, né, ele vai comentar, ele vai dizer, ele vai pensar sobre isso, né, vai promover uma certa discussão, e isso é muito importante. Então, assim, a gente pode dizer, né, que tanto essas falas, por exemplo, da Hibisco e da Maris, ela vai exemplificar mesmo como que os vínculos familiares, né, eles podem ser mantidos pelo idoso, mesmo que ele esteja institucionalizado. Às vezes a gente acha que se ele está na LPI, né, ele não tem família, a família não visita mais, não comunica mais, né, mas a LPI, ela nem sempre vai excluir o idoso do contexto social, né, e é comum que isso não aconteça. Então, no caso dessas duas idosas, né, essas ligações frequentes, né, essas notícias detalhadas que são contadas, elas vão movimentar a vida dessa idosa e de outras, né, quando ela conta, por exemplo, num grupo.
Então, a gente vai falar nesse momento sobre criação geral de crianças, né, de filhos, porque muitas tiveram seus filhos. Então, isso é bem legal. Pode passar, por favor? Isso. A Gardênia, né, em outra perspectiva, ela vai ser uma idosa que ela vai gostar de desenhar, mas ela vai preferir colorir, né? Ela é apaixonada por pássaros. E em determinado encontro, ela vai ouvir da Tulipa, que é uma outra idosa, falando sobre aves, por algum motivo qualquer, né? E nesse encontro, né, específico, quando ela ouve disso, ela vai trazer uma demanda. Ela vai dizer que ela gostaria, né, que alguém desse para ela alguma figura, né, desenhada para ela poder colorir um pássaro. Porque ela gosta muito, né? E ela ainda complementa, né, que ela colore muito bem, que quando ela mostrar, né, essa produção todo mundo vai gostar. Então ali tá no campo do afeto também, né? E diante desse interesse, a gente consegue mostrar, assim, né, no meio da conversa, algumas imagens de alguns pássaros para dialogar sobre eles, né? Para ela nomear eles também. Então, papagaio, periquito, sabiá, canário, águia, né? E às vezes até o jabu, porque o jabu foi uma ave que a própria Gardênia pede para mostrar na tela, né? Porque ela comia muito essa ave. Ela parece um pouco uma galinha. Então, é algo assim que provavelmente não surgiria se ela não tivesse em grupo, né? Ela não comentaria esse gosto de pássaros dela, né? E não haveria esse exercício da memória que foi feito depois com esse ato de mostrar as imagens dos pássaros, que é algo também possível no virtual. No virtual, a gente vai trabalhar muito com essa estrutura de jogos, de atividades que a gente vai às vezes mostrar, trazer, às vezes, assim, sem uma programação prévia, trazer a partir do discurso que surge, né, desse sujeito no grupo. Então, assim, mesmo, né, que a Tulipa tenha comentado de pássaros se ela tivesse no individual, isso não geraria muito, porque não é algo que ela se vincula. Mas quando a Gardênia comenta, a gente já consegue fazer isso porque ela tem um amor por esse tema diferenciado. Então, né, a gente fala desses comentários que promovem conexão. Agora, sim, sobre a participação não verbal, né, ela ser uma conexão com o grupo, isso também é essencial. Porque a Begônia, por exemplo, né, que é uma outra idosa, ela vai falar pouco, ela vai ter uma voz mais arrastada, mais baixa, né? Durante todos os encontros, ela vai ter esse comportamento. Ela verbaliza muito pouco algumas palavras e apenas com a ajuda da cuidadora, mas aos poucos, né, por exemplo, ela vai lembrar que ela ganhou bonecas, né? Ela vai sorrir sobre isso, mas quando a gente pergunta quantas bonecas ela tem, ela já não sabe responder. Quando a cuidadora diz, né, assim, né, que ela fez uma festa para as bonecas, ela já não lembra. Então, ela tem um comprometimento muito forte e marcante na memória, né? Mas quando ela tá ali na atividade do grupo, que a gente está fazendo uma atividade, por exemplo, que o tema foi Páscoa, a gente está o tempo todo falando sobre Páscoa, fez um jogo da memória sobre Páscoa, né? Tá falando de coelhos, de Cristo, né? A Begônia, ela vai manifestar, né, num momento muito singular, uma conexão forte com o grupo em relação ao tema, porque ela vai mostrar um desenho que ela fez e que foi sobre Páscoa, né? E que ela contou, né, para a cuidadora que era os ovos de Páscoa sendo entregues para crianças. Foi um desenho bem bonitinho, bem interessante, e que é importante a gente ressaltar que no momento em que ela desenha sobre a Páscoa especificamente, ela demonstra estar acompanhando a reunião, estar integrada na discussão. É uma participação não verbal que ela faz, assim, de certa forma, mostrando esse desenho, trazendo isso para o grupo, que mostra a integração dela e a relação social sendo feita. Então, essa idosa, por exemplo, ela não vai conseguir estar no quarto com uma companheira e conversar sobre algum assunto com ela. Porque ela não tem essa capacidade verbal nem cognitiva preservada. Mas num grupo, ela consegue se sentir integrada a partir do momento que ela consegue entender. Né? Então, nesse caso, ela tem, né, essa conexão, né, com o outro, essa relação social estabelecida nesse momento. Isso traz, né, uma expressão de felicidade para ela, né? Quando ela mostra para o grupo, ela mostra para todos, né? E as pessoas têm uma relação que não seja só, que bonitinho, que legal, né? Que fora de contexto, mas é muito pelo oposto. Agora,
falando sobre esse terceiro ponto, né, que tá no slide, que é essa questão mesmo das ações diretas, né, em prol do grupo, em prol do incentivo grupal, a gente pode falar de dois momentos, né, que eu posso exemplificar, né, que foi possível, assim, notar mesmo essa socialização de uma forma muito forte entre as idosas, né, e o meio, o contexto, né, ou entre elas mesmas, né, e que foi propiciado especialmente pela existência do grupo, né. Então, a gente tem um momento que a Hortência, em um encontro, ela fala sobre contos de fada, né? E ela consegue lembrar que o pai dela contava a história dos três porquinhos. E aí, né, incentivada pela projeção da história na tela, que ó, é algo que a gente já pode trazer também para o virtual, porque se ela falasse três porquinhos, se eu não tivesse com o livro físico lá, isso não existiria. Mas como a gente está no online, eu posso pegar essa obra, mostrar e projetar, né? Ela não tem uma verbalização, uma leitura muito fluida, porque ela ficou pouco tempo na escola, mas aí, né, com as imagens, né, e também com os comentários das outras idosas, ela consegue contar mais ou menos a narrativa dessa história dos três porquinhos, né? Então, assim, é um momento específico que ela tem uma ação direta com um grupo que não existiria no individual, né? E que é muito legal, que é muito bacana. E outro caso também é de uma outra idosa que num tema relacionado a músicas, a Hibisco, ela comenta que na juventude ela queria ser cantora, ela desejava ser cantora, sabe, com energia mesmo, com vida, mas a vida, né, na roça e tudo mais, impediu ela de ser cantora, levou ela para outros lugares, né, ela acabou sendo uma auxiliar doméstica, e aí uma idosa solicita que ela cante. Fala, por que você não canta? Né? E aí ela canta. Ela sente muita vergonha, ela se retrai, mas aí uma outra participante, que é a Lisianto, ela começa a cantar uma música sobre Nossa Senhora, que a Hibisco também conhecia, e aí ambas vão cantar juntas. E vão cantar de uma forma muito animada, muito integrada, né? Aí é de novo o grupo funcionando como essa relação, como essa integração, né? E essas duas idosas nesses contextos, tanto da história quanto da música, provavelmente elas não teriam, assim, agido da forma que elas agiram, conseguiram realizar as ações que elas pretenderam realizar, né? Porque elas não teriam esse incentivo. E esse incentivo, né, do outro propicia um crescimento, né? Uma vivência muito forte. Pode passar. Em relação a comentários sobre o futuro, né, comentários sobre o passado e comentários afetivamente relevantes, é interessante, assim, ressaltar, por exemplo, a Hortência, né, que ela é bastante comunicativa, né, que ela é autônoma, e durante algumas reuniões ela vai relatar, por exemplo, gostar da vida, desejar viver, né, esperar, às vezes, sair da ILPI para encontrar um futuro marido, se casar, né? E aí, isso é muito interessante, porque ela vai, né, trazer o desejo dela de ter uma aliança de ouro, por exemplo, né, em contraponto ao que ela chama de uma aliancinha de baixa qualidade que ela recebeu do marido dela, né, ex-marido no caso, né? Ela vai contar, por exemplo, também que na casa dela tinha cachorro, tinha macaco, mas que ela nunca chegou a ver coelho de perto. E aí, por exemplo, isso é falado na oficina de Páscoa, então tem uma conexão ali com o que foi proposto para o grupo, né? E aí, perante isso, a Hortência, ela vai falar que ela vai achar os coelhos muito fofos e os filhotinhos engraçados. E aí ela vai pedir, né, para extensionista e para as outras idosas e até para a cuidadora, se ninguém pode deixar ela ter um coelho, que ela ia fazer carinho, que ela ia alimentar bem, né? O Narciso também, no grupo dos homens, ele vai comentar sobre o futuro, falando que ele quer trabalhar dirigindo caminhão, né? Que ele havia parado de dirigir depois que ele casou. Então, ele vai retomar, né, uma ideia de uma coisa que foi interceptada por um fato, que é o casamento, por exemplo, né? Mas que ele quer ir para o futuro, né? Que ele gosta de mecânica, que ele gosta de caminhão, né?
ele vai contar sobre a vida dele. E aí a gente tem, assim, essa perspectiva de futuro como algo importante, porque é uma característica, né, apontada por um autor relativamente famoso, que é o Lopes, que essa perspectiva de futuro é essencial para o envelhecimento saudável. Então, aqueles que vão ter essa perspectiva, eles vão ser considerados mais ativos, mais saudáveis, né? Eles vão em busca um pouco mais dessas relações pessoais, né? E aí, às vezes, são temas que vão aparecer, né? Então, o momento que alguém fala sobre oficina, sobre mecânica, e aí o Narciso consegue trazer esse desejo de futuro dele. E aí, como a gente está falando muito no campo da psicologia, essa verbalização desse desejo é muito importante. E o compartilhamento dele para o grupo também, porque ele se torna mais real, mesmo que às vezes ele não seja possível, né? Ele se torna mais real. É a mesma coisa de você, por exemplo, escrever um diário, de você estar numa consulta, né? Ou até mesmo falar com os amigos, né? Isso é o poder da palavra. Então, isso são os comentários com o futuro, né? Os comentários sobre o passado, né? A gente já tem, assim, comentários, por exemplo, da Lírio, que ela vai falar que ela trabalhou muito tempo na cozinha da própria casa, né? E aí ela vai contar, por exemplo, passo a passo, como é feito o doce de laranja, para explicar isso para outras idosas que não sabem. Então, mais uma vez, a formação do grupo ali, possibilitando, né, uma formação e reestruturação da memória. Então, assim, para você falar passo a passo como o doce de laranja é feito, ou como o queijo é feito, você tem ali que ter uma questão temporal, você tem que resgatar da memória, né? Então, isso é muito interessante e é muito importante. A Maris também, né? Ela vai contar que ela tá um pouco surda, né? E então a fala dela vai ser um pouco monóloga, porque ela não escuta muito o outro, apesar dela escutar um pouco. Mas aí ela vai descrever, né, que ela gosta de gente bonita, que ela era muito bonita na juventude, né? Que ela gostava de arte, que ela gostava de satisfazer o povo no riso, porque ela trabalhava no teatro. E aí ela vai trazer coisas assim que vão um pouco, às vezes, para discussão, né? Porque ela fala que ela era fogo na roupa, e aí tem algumas idosas que elas trabalham muito na ideia da religião, então elas vão querer comentar alguma coisa sobre isso, né? E aí a Marisa vai dizer que ela plantava bananeira, ela batia no marido de brincadeira no teatro, né? Que é algo assim que se a gente pensar 40 anos atrás, né? É algo que não acontecia assim de forma muito comum, né? Então ela vai falar que ela encenou um teatro que chamava Xandoca, a Mulher do Demônio, né? Ela vai dizer que ela cantava o versinho do Jacarandá, né? Que emocionava as pessoas. Então, esses comentários sobre o passado também, né? Vão mover relações com os outros. Então, nessa questão, por exemplo, religiosa, de algumas idosas que vão querer comentar, né? Que vão querer falar sobre isso. Então, esse campo, né, de escuta, ele vai tanto ter esse espaço, assim, para essas pessoas que vão ter essas recordações sobre trabalhos antigos que ainda são muito vivos, né, nessas lembranças, né, que fazem os olhos brilharem, mas também essa relação do outro frente a esses comentários, né, que vai gerar novas estruturações. E por último, os comentários efetivamente relevantes, né? Que aí a gente vai falar, por exemplo, das memórias da Lírio e da Maris, né? Que elas vão soar assim, muito resolutas, muito críticas, né? Mas isso nem sempre vai acontecer. A Magnólia, por exemplo, né? Que na verdade é um idoso, ele é muito sorridente, né? Ele tem um processo bastante claro também de deterioração da memória. E em determinado momento ele vai contar em 5 ciclos direto a mesma história. Então, ele vai contar ali, né, de um prédio que ele construiu de 3 andares, onde podia entrar de bicicleta no primeiro andar, porque ele era feito no morro, e que ficava na frente de uma igreja, e que ele deu um dinheiro para esse padre uma vez, depois que ele conseguiu alugar esses apartamentos. Né? E muito marcado por essa situação, o Magnólia ele vai se orgulhar tanto desse prédio e dessa doação que ele fez para o padre, né?
porque ele tinha uma vivência complexa com a pinga, né, e com o afastamento da família, então ele vai se ancorar muito nesses fatos e ele vai repetir ininterruptamente. Então, quando ele acabou de falar ali do padre, ele vai voltar para o prédio. Acabou de falar do padre, ele vai voltar para o prédio. Ele vai querer, né, comentar e fazer muito esse movimento por ter uma relevância afetiva muito forte, né? E aí, isso é interessante no grupo porque ele tem espaço para isso. Né? Mesmo que às vezes, né, tenha alguma rejeição de algum idoso em relação a isso, ele tem espaço para falar, para evocar, coisa que às vezes no individual ele não conseguiria, né? E essas lembranças que são afetivamente relevantes, elas vão, assim, ter signos mnemônicos e marcações de vivências que vão ter um significado forte, né? E aí a gente vai ver fenômenos como mudança de casa, casamentos, né, parada de vícios, morte familiar, né, empregos, festas, como resgatados da memória com maior facilidade, né? Isso vai dizer do individual do sujeito, né? Vai dizer do coletivo. Então, assim, esse orgulho do Magnólia desse vício do álcool que ele teve e que aí ele conseguiu fazer esse prédio, que agora ele deu para as filhas, né, para as 3 filhas, ele construiu 3 andares porque ele tem 3 filhas. Então, assim, pode parecer meio estranho à primeira vista, mas essa possibilidade do idoso de dizer e até de repetir é importante para ele ser acolhido pelo grupo, porque ele vai ter essa sensação de pertencimento. Pode passar, por favor. Passa de novo. Isso. E aí, para finalizar, né, nas considerações finais, vai ser, né, a partir um pouco desses relatos que eu descrevi, né, dessa teoria que eu apresentei, que a gente constitui essas intervenções e que vai ser possível a gente observar esses resultados, né, nesses momentos de socialização, nessa evocação da memória, né? E aí a gente tem sempre que pensar que é sempre uma relação do idoso com outros idosos e dos idosos com o meio e com o contexto, né? Então, esse resultado ele vai ser válido para a saúde física e mental desse idoso institucionalizado. E a gente vai ter, em especial, né, durante a pandemia, uma fortificação dessas intervenções assim como mais essenciais, principalmente por essa rotina que ela vai ficar um pouco mais monótona, né? Porque não vai poder ter visita, as aulas de artesanato e forró que eram em grupo não vão poder mais acontecer, né? A ILPI vai ter mais gastos com hospitais e remédios, né? Então, assim, ela não vai poder nem contratar alguém também para fazer algum tipo de atividade. Então, a extensão ela vai ter, né, essa participação estimulando cognitivamente e socialmente o idoso de uma forma muito forte, porque ele vai atrelar, né, a vida, a memória, né, vai utilizar o uso da fala e às vezes até o uso motor, né, igual eu falei dessa oficina de origami, né, e algumas outras mais. Então, a gente vai notar, né, que essas lembranças também do passado, atreladas à história de vida do sujeito, elas vão ser relevantes, porque elas vão formar uma identidade única, né, do sujeito institucionalizado. Então, esse compartilhar no grupo, ele individualiza e une ao grupo ao mesmo tempo, né? E, assim, resumindo, a gente tem que falar disso, né? A gente tem que falar sobre luto, sobre morte, sobre momentos alegres da infância, sobre gostos pessoais, sobre relações familiares, sobre pequenas vitórias diárias, né? Então, aquele idoso que ele vai comentar que, mesmo tendo um AVC, ele toma banho sozinho, isso incentiva, por exemplo, outros idosos a terem um pouco mais de mobilidade, né? De força nas atividades diárias, né? Tentar pelo menos não desistindo, né? Não quer dizer que ele vai conseguir, mas é isso, né? A memória, a socialização são fragmentos da representação social do indivíduo e vai ser um legado que a gente precisa valorizar. E aí eu queria abrir agora nesse momento, né, para alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer. Eu tenho minhas referências, né, também. E no último slide eu tenho o meu LinkedIn, né? Que a Yasmin faria tudo junto. Que, né, eu tenho
algumas coisas lá também, alguns projetos de outras extensões, né? Igual o Bruno falou no início, sou uma pessoa muito ativa. Quem quiser me seguir lá, fique à vontade. Bom, gente, trabalho da Yasmin aí, instigante, né, Yasmin? Em tempos de Covid, então, principalmente, esse trabalho, assim, é essencial, né, para a gente poder, vamos dizer assim, se inserir nas ILPIs que ficaram um pouco, como disse o Bruno, e essa é a discussão nossa quando nós começamos a conversar sobre o projeto, foi justamente essa, né? Da gente, desse desafio de se inserir e poder estimular, né, o que estimular e participar do que não estava sendo estimulado e não estava sendo participado em função dessa ausência, né? A gente aprendeu muito nesse tempo, né? E nos sensibilizou muito. A questão da memória, falar em memória é algo importantíssimo para o idoso, né? Minha mãe tem 97 anos. Então, por exemplo, eu gravei músicas para ela aqui, estava olhando aqui, né, Orlando Silva, e etc. Minha mãe tem 97 anos. Está acamado em casa, né, um pouco demenciado. E ele estava vendo você falar, Yasmin, e isso me tocava o tempo todo, assim, porque é isso mesmo, né? Mas ela tá conosco aqui em casa, né? Uma opção que a gente fez. Mas e está com a cuidadora. A gente não pode deixar de dar esses incentivos, essa questão, falar em memória e buscar vamos dizer assim, ativar essa função cognitiva, né? Que está ligada à atenção, à percepção, né? Ao raciocínio, à, à percepção de que de estímulo, né, para incrementar, a palavra talvez seja essa, né? E aí com isso trazer ela para o convívio com os nossos diálogos, né? Então, assim, parabéns. Eu não sou da psicologia, né? Eu sou do direito, mas mas eu gosto muito de atuar com o Bruno, né, na questão da psicologia, em função disso, né? Bom, queria abrir aí, queria fazer esse comentário, né? Trabalho, parabéns, Yasmin, pelo trabalho, parabéns pela apresentação, né? E deixar aberto aí às professoras, né, aos participantes aí, né, o pessoal que está ouvindo aqui, né, que está participando dessa apresentação do trabalho, para alguma pergunta, questionamento, né? A fala da Yasmin. O Diego, ele fez uma pergunta no chat. Ele pediu para saber como que foi a sua experiência, Yasmin. Agradecer o comentário, né? Primeiro do Ricardo. Agradeço muito a sua fala, professor. E, assim, né, o estímulo é algo super importante mesmo, né? A gente não pode deixar faltar. Claro. Dentro das nossas possibilidades também, né? Porque eu acho que também não é uma situação de culpa, né, nem nada. Exatamente. E outra coisa, dentro das nossas possibilidades, a gente vê que dentro da possibilidade é possível, né? Alguma coisa, né, é possível. É possível. E é importante. Mas o Pedro fez uma pergunta, não é isso, Flávio, que você colocou? Eu não tinha visto aqui no link, não. A experiência, sim, foi muito importante, assim, e foi bastante desafiador, em especial pelo virtual, né? Porque apesar dele ter as suas vantagens ali, vamos dizer, igual eu comentei, de você poder mostrar uma imagem, poder trazer um conteúdo, alguma coisa ali na hora, você também tem essa impossibilidade de ter esse contato mais próximo, né? Então, o apoio, por exemplo, da cuidadora, quando ela saía para resolver alguma coisa, era um desafio, né?
às vezes, para conseguir ouvir, para conseguir mediar, porque às vezes quando a gente está nessa relação, igual cada um está no seu computadorzinho, é mais fácil. Mas imagina um grupo ali de 14, 8 idosos numa sala e você sendo projetado no data-show. Mas foi uma experiência muito boa, assim, que foi muito válida e eu acho que teve bons resultados, assim, como eu exemplifiquei, né, nesse trabalho, que eu acho que foram relevantes, né? É aquela coisa, de pouquinhos em pouquinhos, né? Nessa parte social a gente trabalha assim, a gente consegue ir fazendo algo. A professora Lilian parece que levantou a mão, né, professora? Liliane, desculpe, Liliane Laurinho. Professora, não. Ah, é? Não, porque eu não sou da psicologia, aí eu não... Não. Estou chegando no finalzinho do curso. Então tá bom. Ah, tá bom, Liliane. Então a aluna Liliane Laurinda levantou a mão. O Bruno é meu orientador aí, a Sônia já foi aluna da Sônia. E primeiro eu queria cumprimentar, Yasmin, pelo seu trabalho, que sempre tive uma atenção muito grande nesse tempo presencial. Imagino o desafio que não foi, né? Mas também o benefício, uma coisa que eu queria colocar, da importância da estabilização do humor, né, do idoso. Então, não só as questões afetivas, né, isso que envolve... eu trouxe um escritório para casa em 2000, em função de dar atenção aos idosos de minha família, né, aos meus pais. E minha experiência com o Alzheimer e com o adoecimento foi muito grande. Então, e eu fui aprendendo, era ainda um momento muito inicial ainda, que nada se sabia, né, sobre o Alzheimer. Então, a gente foi aprendendo a lidar realmente com as questões. O que a gente aprendeu foi exatamente a questão do afeto e dessa estabilização do humor. Esse resgate das memórias do tempo de quando eram jovens, né? Então, no início dos meus estágios, eu fui, né, a instituições e sou carmelita descalça e sou a caçulinha do grupo, né? E são velhinhas e alguns institucionalizados. E assim, aquele pessoal que chega até os 100 anos, né? Então, muito interessante de chegar a isso, né, de forma lúcida dentro das instituições. E o que a gente vê realmente, a grande diferença é essa estabilização do humor, esse resgate das memórias. Então, queria parabenizar pelo trabalho, porque eu imagino que fazendo isso, né, virtualmente deve ter sido um grande desafio, né? E uma outra questão, né, que a gente vê, essa questão do toque, né? Que vai chegando, vão ficando mais velhinhos e tudo, e falta essa questão do toque, né? Que também faz diferença para eles. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada, né, por ter partilhado conosco o seu trabalho. Eu que agradeço a sua participação e o seu comentário agora, Liliane. E realmente é isso, assim, acho que tem muita conexão com tudo que eu disse. Isso que você traz da estabilização do humor também, né? É algo, assim, essencial e que muitas vezes só se dá, né, nessa relação com o outro, né? E é o que desgasta muito as famílias. Muito, né? Desgasta muito. Então, assim, a gente tem que ter aquele igual o Ricardo falou, né? A gente tem que ter a música dos tempos dele, a gente decora as músicas, os boleros, né? De tanto colocar ali para tocar, os filmes antigos. Então, é realmente o resgate, né? Desse tempo, dessa vivência. E o cuidado, né? Você vê uma geração que cuidou muito de tudo, cuidou da casa, cuidou dos filhos, né? Cuidou das coisas da igreja. Então, é muito interessante como eles não deixam de cuidar de alguma coisa, né? Tem que ter aquele vínculo com o cuidado. Então, muito, muito bom. Muito obrigada. Yasmin, tem uma pergunta da Ana Catarina aqui, ó. Gostaria de saber, bom dia, gostaria de saber, na sua opinião, qual seria o sentimento em relação aos familiares, no sentido de estarem institucionalizados e não estarem junto aos outros. Eu acho que não dá para generalizar, porque são sentimentos, assim, diversos, sabe? Porque tem vivências diversas. Mas os idosos, assim,
institucionalizados que tinham já uma relação forte com a família, que ia visitar ali pelo menos uma vez por semana, né? Etc., eles sentem muito essa relação. Então, alguns que às vezes têm uma aposentadoriazinha, vai pedir um funcionário para comprar um celularzinho básico para poder ligar, ou vai pedir, né, a própria instituição para utilizar o telefone da instituição para fazer esse contato. Então, isso, assim, acaba muitas vezes suprindo, né? Claro que a pessoa não vai estar lá, né, no físico, vendo, se relacionando, mas é algo assim que reduz um pouco esse sentimento dessa angústia. Agora, às vezes, é mais complicado os idosos que não tinham essa relação muito forte com a família, mas que tinham essa relação, às vezes, com o outro. Então, sentavam lá na varandinha da ILPI, conversavam com pessoas que iam passando, né, que são esses outros que às vezes não são familiares, mas que sempre passam por lá para ir trabalhar ou para fazer alguma coisa e vai papear com o idoso durante ali 10, 15 minutinhos antes de trabalhar. Tem um pouco, às vezes, dessa rotina, né? E aí não são familiares propriamente ditos, mas são quase como se fossem, né? Aquela pessoa que passa lá todos os dias e conversa com você 15 minutos, né? Então, e aí isso não existe mais. Então, essas pessoas, às vezes, sentem um pouco mais dessa relação, né? Porque eles não têm nem esse telefone, nem esse contato para ligar, para mandar uma carta, para falar, né? Para ver, nem que seja virtualmente. Então, assim, eu acho que são sentimentos diversos. Vão ter alguns que vão, em geral, sentir essa saudade, mas ela vai conseguir ser aplacada, e alguns que vão sentir essa saudade que não tem nem nome, né? Esse sujeito que é o outro ali, que é quase um familiar que sempre está ali presente, né? Então tem um idoso que tem esse caso, e aí agora ele escuta muito rádio. Ele transformou esse outro da rua nesse outro do rádio. Nessa tentativa, assim, porque ele não tem uma relação muito forte. Porque a gente tem que pensar também que tem muitos idosos institucionalizados que eles vão para as instituições por conflitos familiares. Então, às vezes, é alguma agressão da ex-mulher, alguma coisa assim, e aí tem um rompimento de laços, né? Os próprios pais já morreram, então, assim, às vezes o idoso, ele não tem tanto esse contato, né, específico com esse familiar de sangue, vamos dizer assim. Liliane, você está com a mão levantada, quer falar mais alguma coisa, querida? Ah, tá bom. Mais alguém, gente? Não, tranquilo. Eu faço o tempo todo. Mais alguém quer fazer trazer alguma questão para Yasmin em relação à apresentação dela? Parece que tem aqui, deixa eu ver aqui. Tem o Pedro, o Yasmin. Tem duas perguntas. A ILPI permite visitas de desconhecidos? Qual foi a recepção dos idosos com os estudantes? Essas duas perguntas aqui. No presencial, a maior parte das ILPIs permitem certas visitas de desconhecidos que normalmente estão vinculados ou a alguma ação, vamos dizer assim, comunitária, né? Ou alguma escola, alguma coisa que vai, por exemplo, fazer algo com o idoso, levar a alguma doação, alguma coisa assim. Então, essa vinculação com esses desconhecidos, vamos dizer assim, sempre foi algo vivenciado pela instituição e pelos próprios idosos. Então, essa relação dos idosos comigo, no caso, né, que fiquei responsável por essa instituição, mas que com outros estudantes também em outras instituições, questão de duplo, né, alguma coisa assim, eu acredito que, em geral, é uma recepção muito tranquila, né, porque esse idoso que já está aí há algum tempo, ele já está acostumado, né, a receber uma visita, a ter uma intervenção de alguma atividade, alguma coisa. A novidade mesmo é esse computador. Porque no meu caso, por exemplo, onde são idosos, principalmente de zona rural, né, que vem dessa zona rural, eles não entendem muito bem, né, o que é essa internet, o que é esse computador, né, o que é esse negócio aqui que aparece a imagem, né? Então, assim, é algo que eles não entendem muito bem e às vezes nem é muito assim interessante explicar detalhadamente, porque
é algo que também não vai fundamentar eles, sabe? Mas aí, às vezes, tem essa relação de estranheza, né? De estranheza de se ver na própria tela, né? De ver o outro na tela, de pensar sobre essa relação à distância. Então, eu acho que essa dificuldade, às vezes, de recepção, de estranheza, se dá mais pelo online do que por ser uma pessoa desconhecida, né? Porque aos poucos também, o idoso, né, mesmo ele tendo, igual eu comentei no início, essa inteligência fluida às vezes reduzida, que vai deixar muito cristalizado em alguns aspectos, ele é sedento de relação social, como todos nós, né? O ser humano é um ser humano de relação, é um ser de relação. E aí, como a gente está sempre intermediado pelos próprios coordenadores, né, das ILPIs, isso acontece de uma forma bastante fluida até. Isso é muito interessante todo esse processo, né, Yasmin, de como a gente às vezes resgata as coisas que estão adormecidas, né? Às vezes já tem tanto tempo, né? E como é que pela música, né? Pela lembrança da infância, né? Você consegue trazer a um idoso esse sentimento da criança, da juventude, né? Da energia, né? Como isso Dos sonhos. e sonhos, exatamente. Como é que isso te projeta para o futuro, né? Ainda que você esteja na finitude da vida, vamos dizer assim, né? Como isso é relevante, como isso é importante, como esse trabalho eu falo que eu sou do direito, e o direito não salva. Eu falo assim, o direito não salva, mas o direito nos alerta. É uma ficção, né, que a gente tem. A norma, para mim, é uma ficção que se coloca e tem uma contraficção que se realiza, às vezes, no mundo da vida, né? E a preocupação com o idoso no âmbito do direito, né, adentra esse espaço também, assim, puxando um pouco aqui para minha sardinha, né, para a brasa para minha sardinha aqui, e adentra isso a esse espaço também, né? A gente confunde direito com punição. Direito não é punição, nunca foi, nunca vai ser, né? Se está se Sim, trabalhando direito com punição, está se trabalhando errado. Direito é construção de cidadania. E isso é, efetivamente, recuperar a condição cidadã de quem talvez entendia que não deveria mais nem participar, se isolar, se encaramujar, né, dentro de uma realidade. Então, assim, Yasmin, parabéns por isso que a extensão, esse tripé da universidade, né, ele não é à toa, né, não é à toa. Parabéns, trabalho assim, espetacular, lindo de ouvir, né? Eu acho, e eu como estou lá, né, é lindo de participar. Tá bom, Yasmin? muito Parabéns aí. obrigada. Nada. Realmente, você sendo do direito não impede nada, né? Às vezes, não necessariamente na ILPI, mas às vezes o idoso está com um conflito que ele quer deixar a casinha dele, por exemplo, para um filho específico, porque sente que ele precisa disso, porque ele não tem onde morar. O direito pode intervir ali, né, junto à psicologia, por exemplo, né, nessa resolução dessa questão, que é uma questão psicológica, emocional, mas é uma questão prática também, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muitas vinculações assim possíveis. É, direito é ciência social aplicada, né? As pessoas às vezes confundem. Eu falo para meus alunos, o pessoal às vezes não entende o que é uma ciência social aplicada. E eu falo, a ciência social aplicada é se inserir mesmo, né, na realidade social e traduzir essa realidade social, né? Então, direito não é a norma, né? O direito é o que, na verdade, ocorre na realidade desse mundo da vida, do mundo nosso, né? O direito está ali, né? Então, o direito é efetivamente a participação, portanto, nesse mundo, né? Direito é a aplicação a partir da realidade social mesmo. O direito não é a norma.
A norma é só o que eu tô falando, é só a ficção. Sem isso que você está fazendo aí é direito porque pressupõe a cidadania, pressupõe o reconhecimento do outro, pressupõe o direito à memória, né? Pressupõe o direito também de ser lembrado, de não ser esquecido, né? Então, isso é de suma importância. O trabalho seu é muito lindo e parabéns. De novo, eu tenho só a agradecer, né? Bom, gente, é isso. Alguém quiser falar mais alguma coisa e a gente já está encerrando, né, Yasmin? Já está no horário, me parece, já até passou um pouquinho. É isso mesmo, Flávia? A Flávia que está aqui nos ajudando. É isso, né, Flávia? É isso mesmo. Também queria agradecer a Yasmin pela proposta, né, por compartilhar com a gente. Foi incrível e é um trabalho muito bonito, realmente. Parabéns, Yasmin. Isso mesmo. Parabéns. Né? Só posso aqui, ó, mandar palminhas para você, né? E a gente se encontrar, talvez, né? No semestre que vem, nós estamos fazendo esse esforço para a gente poder, né, estar presente nas reuniões, né, participar mais, né? Apesar da participação ela ser, nesse caso, como a sua, né? Que a gente está fazendo no projeto, mesmo com pessoas em situação de rua, eu trabalho, né? Essa participação é à distância, mas a gente está, nosso coração está o tempo todo lá. E isso talvez é o que nos trouxe um diferencial, né? Realmente, Pedro, emociona a gente. É isso aí. Um abraço para vocês, gente. Obrigado. Agradeço a todos os professores aqui da psicologia que estão aqui, os alunos que estiveram aqui. Agradecer a Yasmin pela explanação, a Flávia pelo apoio, né, Paulo? Né? E acho que a gente pode encerrar. Quer falar mais alguma coisa, Yasmin? Não, só agradeço também. E te pedir, professor, para parar a gravação antes de Vou você fazer isso sair. agora. Vou fazer agora isso aqui. Obrigada a todos pela presença.